Se recompor um pouco, tomando uma água. Enquanto isso, damos sequência ao trabalho. Próxima declaração de líder da bancada do PSD. Estava pronto, Marcon? PSD. Tema de Marcon, estava aqui. Vereador Juliano Valim. Nesse momento, passo a condição de trabalho ao presidente Zé D'Ambrosio. Presidente, hoje marca o meu último declaração de líder de 2023, mais um ano que se passa, mas eu posso fazer hoje um esboço, um resumo deste meu trabalho, do qual tenho muito orgulho, que é ser vereador de Caxias do Sul. E neste contexto, eu tenho que aqui citar um resumo, que nesse contexto se refere às diversas obras, em diversos bairros de Caxias do Sul, que eu sempre friso, eu não sou vereador do bairro Serrano, eu sou vereador de Caxias do Sul. Fui eleito para representar essa cidade com muito orgulho e todo o interior. Mas foi possível conseguir bastante obras no segmento de esgoto, de água, asfaltamento, principalmente no interior, pavimentação comunitária, construção aí de bocas de lobo diversas, construção de OBSs, construção de escola de educação infantil, patrulhamento e cascalhamento, e muitas obras foram fiscalizadas. Mas essas conquistas não foram sozinhas, foi um trabalho em equipe. Mas também não posso deixar de citar, nessa meu último declaração de líder, que as verbas parlamentares, do qual foi possível conseguir para o nosso município de Caxias do Sul, do qual beneficiou, entre outros municípios de abrangência. E aqui eu tenho que agradecer o deputado federal Darley de Deus, o ex-deputado Paulo Calef, nosso grande amigo, grande líder na nossa capital gaúcha, Porto Alegre, que é o Dimas Costas, que hoje é secretário de Esporte e Lazer do governo do estado, a presidente do PSD estadual Letícia, o deputado federal Luciano Azevedo, enfim, o Juliano, PSD Caxias do Sul, não consegue trabalhar sozinho, mas sim em equipe, é um conjunto em harmonia. E através dessas lideranças do PSD, conseguimos verbas para o Hospital Vivi Ramos, para o Hospital Pompeia, para o Hospital Geral, onde que ultrapassou a casa de 3 milhões de reais. Olha, é muito dinheiro. Dinheiro este parado lá em Brasília, se do qual nossos representantes eleitos pelo povo não for atrás, não obterão no nosso município. E também tenho que parabenizar, mesmo aquele secretário que muitas vezes não deram tamanha importância a esse vereador, mas eu acho que todos merecem ser valorizados. Nesse contexto, o secretário do qual eu cito como exemplo esses dois, a todos os demais, que de fato sempre foram muito responsáveis, que para mim o bom secretário é aquele que não é politiqueiro, é aquele que não trabalha com benefícios, é aquele que de fato trabalha para todos, independente de ideologia partidária ou partido político. Do qual eu cito aqui o secretário João Ues, do Meio Ambiente, agora está junto do prefeito Adiló, secretário Petrini, da Habitação, secretário Giovanni, do Urbanismo, secretário Solete, de Obras. Mas aqui duas pessoas fundamentais que fazem o negócio andar. O Ivanor, o Roberto, que fazem parte da coordenação lá da parte da Secretaria de Obras, o Marco Aurélio. Também tenho que ressaltar aqui, o subprefeito Chico, lá da comunidade de Anarec, este não é politiqueiro, trabalha para todos. O Pedrinho do Samai, o Ângelo do Samai, pessoas que de fato não têm hora. E o Ângelo, eu sou obrigado a citar aqui. Uma madrugada, era aproximadamente 3 da manhã, me ligaram para esse vereador, e esse vereador atendeu o telefone, porque eu atendo 24 horas quem me ligar.
era uma canalização de água que estourou dentro de uma residência, por causa que a canalização passava rente ao muro. 4 horas da manhã estava uma equipe do SAMAI lá prestando o serviço. Porque liguei para o senhor Ângelo, ele de imediato, vereador, logo em seguida vai estar lá uma equipe. Só me pediu o endereço. Eu mesmo estava dormindo, igual este vereador, também estava no meu horário de descanso. Mas pessoas competentes que trabalham para o povo não têm horário. É pessoas comprometidas com a sociedade. Então, também parabenizar o presidente Melete, lá do SAMAI. Enfim, todos os servidores que competem ao município de Caxias do Sul. Também tenho que aqui fazer umas considerações à secretária Margarete, do qual é muito eficiente, a sua assessoria também, que sempre que eu preciso, são muito atenciosos, porque muitas vezes é uma simples informação, é um simples detalhe que precisa o vereador, do qual é eleito para representar o povo, que é o elo entre a população, o legislativo e executivo. E no âmbito geral, parabenizo a todos os secretários, do qual não citei o nome aqui. Mas esse trabalho em equipe também envolve a minha assessoria. E aqui eu tenho que parabenizar a minha equipe de trabalho, porque esse vereador sozinho, eu não sou ninguém. Para a população ter um atendimento de qualidade, eu preciso de gente eficiente e competente ao meu entorno. Então, aqui eu tenho que citar o Luiz Alberto Boff, meu braço direito e esquerdo, a Adriane, a Maríndia, o meu estagiário Cris, enfim, essa equipe trabalha quase 24 horas. Pelo menos, pode ser que a gente não resolva no ato o problema, mas o retorno a família vai ter. E tenho orgulho, porque de cada 10 demandas que chegam ao meu gabinete, nós temos o lado positivo, que de 6 a 8 o resultado é positivo. O não faz parte, mas sempre com argumentos fundamentais. Porque no meu gabinete a gente tem o seguinte lema: fazer a diferença na vida de algumas pessoas, porque de todas nem Jesus Cristo conseguiu e não será este vereador e nem o prefeito de Caxias do Sul. Mas o meu trabalho tem início, meio e fim. Às vezes, cobro até em excesso, mas enfim, eu sou pago para isso. E quem está no executivo tem que saber dos seus deveres e obrigações quando senta naquela cadeira. E aqui também tenho que parabenizar o prefeito Adiló, porque as demandas do qual esse vereador foi atendido é porque teve secretários competentes na cadeira certa, do qual fizeram a coisa acontecer. E reforço, prefeito Adiló, que 2024, Caxias do Sul passa a ter muitas obras nos bairros de Caxias do Sul, e volto a frisar, secretários eficientes, competentes nos lugares certos, e não politiqueiros, que daí o negócio vai fluir e as coisas vão andar. Eu acho que a gente tem que rever alguns conceitos, principalmente na área da educação, principalmente na área da saúde pública de Caxias do Sul, uma secretaria extremamente, hoje, desastrosa no nosso município, do qual esse vereador chega a passar vergonha, porque eu moro a 2 quadras da unidade básica de saúde, onde que toda quarta-feira que tem agendamento, é aproximadamente 300 pessoas para 43 vagas, aonde que há poucos dias fui, inclusive, tive que discutir numa fila com usuários da UBS, e esta quarta-feira, ontem, tiveram que chamar a guarda municipal para poder conter o povo, porque funcionários estão sofrendo, porque estão sendo esculachados, humilhados. Porque quem é que diz, não tem médico? É o enfermeiro, é a técnica de enfermagem. É esse público que tem que ir lá, por gentileza, não tem vaga. E de escutar, que nem eu tive que escutar, temos vereador para bonito no bairro. Então, reflexão ao Executivo de Caxias do Sul, se não está dando certo, é que nem time de futebol. Eu lembro pelo meu time, Ser Caxias Série C. No início era um desastre. Trocaram de treinador, estamos na Série C. E pelo menos o meu time, a gente sabe o ABC. E pode ter certeza
que 2024 nós vamos estar na Série B e em breve na Série A, igual o nosso co-irmão Juventude, que a gente tem orgulho da nossa cidade aqui de Caxias. Me desculpe, vereador Rafael, mas eu tinha bastante assuntos aqui. Então, presidente da Ambros, eu quero encerrar minha fala desejando um ótimo Natal, um feliz Ano Novo, de muita prosperidade, de muitas conquistas, de muitas realizações futuras, que às vezes nós aqui na Câmara acabamos, às vezes, exaltando em alguns aspectos, mas que a paz reine sempre no coração de todos e que Jesus Cristo ilumine a cada um cidadão de Caxias do Sul e que Deus dê as bênçãos, como eu disse, glória a Deus e que a paz faça parte do nosso dia a dia. Meu muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Juliano.